Olá, nosso grupo ficou responsável pela Aris Arapuanga 1, localizado em Planaltina DF. A sigla ARIS significa Área de Regularização e Interesse Social, que fazem parte de uma estratégia que visa solucionar os problemas da ocupação irregular. E as ARIS são aquelas regiões que têm baixa renda, ou seja, até meio salário mínimo, como renda principal. O Plano Diretor de Ordenamento Territorial do DF estabelece que essa estratégia é importante para garantir o direito à moradia, ao desenvolvimento das funções sociais de uma propriedade e também um ambiente ecologicamente equilibrado. E com a nossa pesquisa sobre a Aris Arapuanga 1, foi possível observar que esses direitos não têm sido efetivados. E com as categorias que nós vamos apresentar posteriormente, foi possível entender que a falta de saneamento básico ela impede a reprodução social digna para as pessoas que habitam aquela região. Bom, eu irei falar sobre a política urbana na Aris Arapuanga 1. A criação da Aris era para assegurar direito à moradia, porém não foi efetivado, visto que o acesso à moradia não se resumia somente a ter um teto. Diz respeito a outras demandas básicas da população que ali reside, como é o caso do saneamento básico, que deveria ser um serviço público oferecido, porém poucas pessoas realmente têm acesso. E isso justifica a quantidade exorbitante de pessoas sem acesso à água potável, a um sistema de esgoto e a uma coleta de lixo. Isso torna o saneamento básico da região extremamente precário. O projeto Vida e Água para as Aris é um projeto de extensão da Universidade de Brasília, articulado com trabalhadores e ambientalistas na luta do enfrentamento social com essas famílias sem água nas Aris, de acordo com o PDOT. Esse projeto fez um levantamento que, dentre as 45 mil pessoas residentes no Arapuanga, 33.425 não possuem acesso nenhum à água potável, pois não possuem ligação com a CAESP. Dessa forma, podemos perceber que existe uma grande falha na política urbana do local. Durante muito tempo, o Arapuanga foi tido como uma invasão, e depois de muita luta e resistência das pessoas que ali moravam, foi ganhando reconhecimento pelos governantes. Hoje se trata de um setor habitacional de Planaltina e está numa constante evolução de regularização, a fim de tornar-se uma cidade independente. Inseriu-se tardiamente no processo de consolidação do espaço, tendo que enfrentar diariamente aspectos burocráticos e políticos, tornando o processo ainda mais lento. Atualmente, só o trecho 3 do Arapuanga é o mais avançado em termos de lotes regularizados. Com isso, podemos perceber que a política urbana do Arapuanga é uma política tardia, afetando constantemente, em diversas formas, a população que ali reside. Bom, uma das categorias utilizadas para a análise da Aris Arapuanga 1 foi a categoria periferização, com base nas discussões realizadas por Aldo Paviani. O geógrafo Aldo Paviani ele evidencia de que o processo de formação urbana de Brasília ele é marcado pela expansão periférica. A expansão periférica ela consiste no agrupamento de diversos núcleos urbanos à capital, cuja função desses núcleos urbanos era de abrigar o volume dos trabalhadores. No entanto, essa expansão periférica ela se deu de uma forma desordenada e com a ausência de um planejamento urbano e territorial. Planaltina DF, ela inclui-se dentro desse processo de expansão periférica, então ela é caracterizada como uma cidade periferizada que compõe o rol dos núcleos urbanos de Brasília. E justamente por ser uma cidade periférica, ela sofre dos problemas decorrentes de tal, como problemas de ordem populacional, estrutural e funcional, dentre os quais destacamos a ausência de serviços básicos como o saneamento básico, que é precarizado dentro da Aris Arapuanga 1, como a baixa oferta de trabalhos dentro da cidade, cujo trabalho ele se centraliza na capital. Então, o processo de periferização, ele aprofunda e agudiza as desigualdades socioespaciais e demonstram como o processo de formação urbana de Brasília foi um processo excludente. Aldo Paviani, ao se referir aos processos de regularização territorial, ele diz de que a regularização dos condomínios, que aqui nós fazemos uma relação com a regularização das ARIs, ela deve ocorrer em associação, combinado junto às políticas públicas de transporte e de moradia. Então, pensar a regularização territorial das ARIs
é mais do que pensar nesse campo burocrático, meramente do território, mas sim de pensar quais são os benefícios que essa regularização pode e deve trazer para que a população tenha efetivado os seus direitos sociais, desde o direito à moradia aos outros direitos. E como considerações finais, concluímos que a Aris Arapuanga I se deu por meio de ocupação e atualmente ainda é considerada como setor habitacional de Planaltina DF, e que por muito tempo foi considerada como periferia de Planaltina. Para romper com esse estigma, houve a iniciação do processo de regularização da Aris Arapuanga I para torná-la uma região administrativa. Vale ressaltar que esse processo ainda se encontra em curso e dentro dessa Aris há cerca de 33 mil pessoas sem acesso à água e saneamento básico, que é um direito considerado como direito humano pela ONU, Organização das Nações Unidas, em 2010. Não só a água, como todo o saneamento básico é considerado essenciais para a vida humana por meio da resolução de número 64/292. E o Estado está sendo omisso frente a essas pessoas, frente a esses moradores e trabalhadores da Aris Arapuanga I. Diante do exposto, cabe a nós nos questionarmos como são as vidas dessas pessoas, como é a vida dessas 33 mil pessoas que estão sem acesso à água potável, o que o Estado está fazendo para mudar esse cenário, e conclui-se com a necessidade da aplicação de um saneamento básico para toda a população, o acesso à cultura, o lazer para todos os indivíduos e maior participação da visibilidade do governo local. Esse foi o nosso trabalho. Obrigada.